Boa tarde, segundos anos. Vamos fazer essa semana a revisão, tá? Dos exercícios que eu passei para vocês de genética. Aí eu vou refazendo com vocês, explicando junto com a resolução que eu fiz, que eu já mandei para vocês na semana passada, que tá aí do lado. Lembrando que semana que vem, dia 29, é a data limite para vocês me entregarem todas as atividades do bimestre. E elas são 3 atividades. As fases da mitose, o trabalho de pesquisa de anomalias cromossômicas e esses exercícios no caderno, tá bom? Todos eles têm um lugar para postar no Classroom, tá? Cada um em uma atividade diferente. Se não conseguir de jeito nenhum, manda pro e-mail institucional como título, o nome e a série de vocês. Como era já o bimestre passado, tá bom? Então vamos lá para a genética. Exercício número 1. Qual será a descendência produzida pelo cruzamento de 2 indivíduos heterozigotos? Ou seja, ambos são heterozigotos. O que é heterozigoto mesmo? Lembra da que eu passei para vocês. Um glossário, foi a primeira parte de genética que eu passei para vocês no bimestre. Heterozigotos são indivíduos que possuem um gene dominante e um recessivo, ou seja, azão-azinho. Então, ambos são azão-azinho. Então, lá no exercício 1, ó, tá lá o cruzamento para vocês. Azão-azinho com o azão-azinho. Para um gene com um alelo dominante e outro recessivo. Então, eu já montei o cruzamento. Deixa eu tentar passar aqui a canetinha, vamos ver se vai ficar bom. Eu já montei o cruzamento aqui em cima, não é? Vou montar o cruzamento. Um eu coloco na vertical, o outro na horizontal. Então, azão-azinho na vertical, azão-azinho na horizontal. Aí eu tenho que ver qual resultado vai passar em cada quadradinho. Então, aqui, azão-azão. Aqui, esse azão com esse azinho. Esse aqui, azão com azinho, o azão de cima com o azinho do lado. E, por fim, esse último azinho, ok? Quais resultados eu obtive? Eu obtive azão-azão, azão-azinho e azinho-azinho. Em que proporção? Então, de 4 resultados que eu tenho, um só esse aqui é azão-azão, não é isso? Então, 1/4 de azão-azão, que equivale a 25%. Próximo, azão-azinho, eu tive 2 resultados. Então, tô batendo aqui, peraí. Então, eu tenho 2/4 de azão-azinho, que é o mesmo que meio, que é o mesmo que 50%, tá bom? E o último aqui, vou apagar que ficou meio borrado, azinho-azinho, eu vou ter 1/4 também, 25%. Preciso pôr a resposta. Se tem uma pergunta, eu tenho que fazer a resposta. Como eu faço a resposta? Eu sempre procuro, o que está na pergunta. Como é que começa a pergunta da questão? Qual será a descendência? Como é que eu começo a responder? A descendência será de... E aí eu coloco 25% azinho-azinho, 50% azão-azinho e, por fim, 25% azinho-azinho. Viu como não é difícil o exercício? Vamos para o 2. O que você esperaria obter... Deixa eu apagar aqui, fica melhor. No cruzamento de uma planta híbrida contra um par de fatores. O que é híbrido, a professora não estava lá no glossário. Ele coloca no enunciado, é azão-azinho, é o heterozigoto. Então, uma planta híbrida, azão-azinho, com uma planta pura recessiva. Recessivo, azinho-azinho. Obtive o cruzamento, monto, distribuo aqui, ó, o azão-azinho na vertical e o azinho-azinho na horizontal, ok? Vamos resolver agora que já tá tudo montadinho. Quem passa nesse primeiro quadradinho? Azão com azinho. No outro quadradinho, azão com azinho. Aqui, azinho-azinho. E nesse, esse azinho com esse azinho, ok? Quais foram os resultados que eu obtive? Azão-azinho e azinho-azinho. Em que proporção? De 4 resultados, 2 foram azão-azinho, que é meio, 50%. De 4 resultados, os outros 2 foram azinho-azinho, que é meio, 50%. Falta a resposta, a mesma coisa. Eu começo a resposta a partir da pergunta. Qual é a pergunta? O que você esperaria obter? O resultado esperado, ou eu esperaria obter, seria de 50% azão-azinho, como está aqui, e 50% azinho-azinho, como está aqui,
Tudo bem? Qualquer dúvida, me manda a pergunta depois, tá bom? Vou passar o slide. Eu tenho que tirar a canetinha. Vamos lá. Vamos lá, exercício número 3. O exercício número 3, ele tem 4 questões. Então, vamos lá. Em ervilhas, sementes amarelas são dominantes e verdes são recessivas, que é o que eu comecei lá em cima na resolução, tá vendo? Amarela é dominante, então para ela ser amarela, ela precisa ter um gene dominante, ela precisa ter um azão. Se ela tiver um azão, ela já é amarela. Para ela ser verde, ela precisa ter os 2 genes recessivos. Voltei, tá? Ou seja, ela é obrigatoriamente azinho, que é o que está no começo da folha de vocês. Então, eu já fiz o meu rascunho que eu falo. A gente sempre começa com um rascunho, onde eu coloco que amarela é dominante, azão alguma coisa, e verde é recessivo, azinho. Então, vamos para o primeiro exercício. Qual o resultado do cruzamento de sementes amarelas, ambas homozigotas? Então, vamos lá. Para ser amarela, precisa ter pelo menos um azão. Se ela é homozigota, ela tem os 2 genes iguais. Então, ela tem 2 azão. Então, é azão com azão. De novo eu bati, desculpa. Vamos voltar. Azão com azão. Monta o jogo da velha, igual tá aqui. Deixa eu pegar a canetinha. É que às vezes fica na frente. Não, agora já dá. Monta o jogo da velha. Distribuo um na horizontal, o outro na vertical. Coloco azão com azão, azão com azão, azão com azão e azão com azão. Os 4 resultados que eu obtive aqui, ó, todos são azão. Então, de 4 resultados, 4 foram azão. 4 quartos é o mesmo que um inteiro. Um inteiro é 100%. Qual a resposta? O resultado é de 100% sementes amarelas. Resolvi A? Vamos para a questão B. Vamos lá. B. Qual o resultado do cruzamento de sementes amarelas? Agora é ambas heterozigotas. O heterozigoto é o que tem um dominante e um recessivo. Então, ambas, as duas, vão ser azão, tá bom? Vamos resolver? Distribuo um na horizontal, o outro na vertical. E aí eu vou ver quais vão ser os resultados obtidos. Esse azão com esse azão vai dar azão. Esse azão com esse azinho vai dar um azão. Azão com azinho, azão. E por fim, esse azinho com esse azinho aqui, ok? Então vamos lá. Eu tive quais resultados? Eu tive azão, eu tive azãozinho e eu tive azinho. Eu tive os 3. De 4 resultados, um só é azão. 1/4, 25%. Dos 4 resultados, 2 foram azãozinho. Esse e esse aqui. Opa. Então, 2/4, meio, 50%. Azão. E por fim, um só, que é o último aqui, azinho. Então, 1/4, 25%, azinho. Ok? Agora eu preciso da cor da semente, não é isso? Tanto azão quanto azinho, eles não têm o gene dominante? Quando eu tenho um gene dominante, a característica aparecida no fenótipo já é a característica dominante. Então, tanto azão quanto azinho vai dar semente amarela. Se eu somar a quantidade, que é 25 mais 50%, eu vou ter 75% de sementes amarelas no meu resultado. E por fim, azinho, sementes verdes, 25%. Aí eu coloco o resultado aqui embaixo, escrito. Precisa a professora fazer isso no caderno? Precisa, senão perde nota, tá bom? Então, o resultado é de 75% sementes amarelas e 25% sementes verdes. Tranquilinho? Vamos no mesmo raciocínio fazer a questão número C, letra C, tá? É letra, então é letra C. Qual o resultado do cruzamento de sementes amarelas, azão alguma coisa, homozigotas, ou seja, azão, com sementes verdes, obrigatoriamente azinho. Vamos lá, já tive a montagem, azão vezes azinho. Distribuo um no horizontal, no caso aqui o azão, o outro na vertical, no caso azinho. E vamos ver o resultado. Então aqui
azão, azinho, azão, azinho, azão, azinho, azão, azinho. Ou seja, eu só obtive um tipo de gene como resultado, azão, azinho. Em que proporção? De 4 resultados possíveis, os 4 são azão, azinho, ou seja, um inteiro 100%. Então, o resultado vai ser 100% de sementes amarelas, 100% de semente azão, azinho, vão ser todas amarelas. Belezinha? Então, vamos lá. Próxima, a D vai estar no próximo slide. O D e última desse exercício. Qual o resultado do cruzamento de sementes amarelas heterozigotas com sementes verdes? Então, vamos lá. Vou pegar a canetinha aqui de novo. Amarelas heterozigotas. Azão, azinho. O heterozigoto é o famoso azão, azinho. Com sementes verdes. Verde obrigatoriamente é azinho, azinho, porque é recessivo. Distribuo um no horizontal, o azão, azinho, o outro na vertical, azinho, azinho. Vamos resolver. Azão com azinho, 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 azão com azinho, azinho, azinho. Obtive 2 resultados possíveis. Azão, azinho e azinho, azinho, ok? Qual a proporção? 2/4 para cada, né? Metade para cada. 50% azão, azinho, que condiciona a cor amarela, porque tem um azão. E 50% azinho, azinho, condiciona a cor verde, porque duplo recessivo vai aparecer a característica recessiva. Então, o resultado é de 50% amarela, 50% verde. Está aqui. Fechou? Terminamos esse exercício? Então, vamos para o último exercício de primeira lei de Mendel sem o uso do heredograma, tá bom? 4. Sabe-se que em determinada raça de gatos, a pelagem preta é condicionada por um gene dominante Bzão. Quando no enunciado ele condiciona a letra, tá vendo aqui, ó, o Bzão que ele tá me dando, ficou ruim. Vou marcar de novo aqui. Meu Deus. Canetinha não tá ajudando aqui. Tá vendo esse Bzão aqui? Eu tenho que usar a letra que ele tá falando. Então, eu não posso fazer exercício com azão, azinho, como eu tô acostumada, que normalmente a gente faz com azão. Eu tenho que fazer com B, Bzão e Bzinho. Então, ele já me falou que a cor preta é condicionada por um gene Bzão. Então, todos os gatos pretos têm pelo menos um gene dominante, tem pelo menos um Bzão no seu genótipo. E a cor branca, pelo recessivo, Bzinho. Então, para o gato ser branco, ele vai ter que ser o quê? Bzinho, Bzinho. Montei o meu rascunho no exercício para eu saber com que gene que eu estou trabalhando e se ele é dominante e recessivo. Agora eu começo a montar o exercício. O que ele vai me perguntar? Do cruzamento de um casal de gatos pretos, se ele é preto, ele tem pelo menos um dominante, eles vão ser Bzão alguma coisa. Ambos, o quê? Heterozigotos. Se ambos são heterozigotos, ambos são Bzão, Bzinho. Eu já tenho o cruzamento aqui, ó. Bzão, Bzinho vezes Bzão, Bzinho. Qual o resultado da pelagem dos filhotes esperados? Então, vamos fazer o cruzamento. Distribuo um no horizontal, Bzão, Bzinho, o outro na vertical, Bzão, Bzinho. Ok? Faço o cruzamento como eu já fiz em todos os exercícios até agora. Aqui, Bzão, Bzão. Passo Bzão, Bzinho. Bzão, Bzinho, Bzinho, Bzinho. Obtive os 3 tipos de genes como resultado. Bzão, Bzão, eu tenho um só, 1/4, 25%. Bzão, Bzinho, eu tenho 2. Eu tenho um Bzão, Bzinho aqui, o outro aqui. 2/4, meio, 50%. E por último, não menos importante, Bzinho, Bzinho, eu só tenho um resultado, 1/4, 25%, aqui tá errado, hein? Coloquei errado aqui, é 1/4, ó, peguei erro da professora. 1/4, 25%, tá certo. Que vão ser branquinhos. Por quê? Porque para ele ser pelagem preta, ele não precisa ter apenas um gene, pelo menos um gene dominante. Então, todos os gatos que tiver um gene dominante são preto. Ou seja, tanto Bzão, Bzão quanto Bzão, Bzinho. Vou somar, vai dar 75% gatos pretos, 75% gatos pretos. E, para ser branco, só o Bzinho, Bzinho conta 25% de gatos brancos. Tranquilinho, gente? Se não tinha conseguido entender na aula que eu fui explicando na lousa, talvez essa forma seja mais fácil, ou não.
Coloca nos comentários para mim a forma que vocês preferiram, tá? Claro que a primeira explicação eu vou ter que fazer na lousa. Mas que forma vocês acharam mais fácil de entender? Assim, do jeito que eu tô fazendo, riscando com a caneta ou colocando na lousa, tá bom? Vamos para o próximo. 6, apareceu. Volta. 5, agora sim. Aí sim, deixa eu me colocar aqui pro lado. Vamos lá, defina o genótipo de cada indivíduo no heredograma abaixo. O genótipo é se ele é azão, azinho ou azinho, né? Como é que eu faço esse exercício? Lembra que eu passei para vocês na imagem gravada que quando eu tenho os pais... Peraí que eu vou pegar a canetinha. Quando eu tenho os pais não têm a característica e o filho tem, essa característica é recessiva. E quem tem a característica logo é azinho, tá? E os pais obrigatoriamente azinho, porque eles não têm a característica, então eles têm o gene dominante, mas como eles passaram a característica para o filho, eles têm que ter um azinho, tá? Isso está explicado lá na aula gravada. Então eu tenho que achar um desses casos. Ou eu tenho que achar nesse heredograma os pais tendo a característica e o filho não, ou os pais não tendo a característica e o filho sim. Aí eu falo se essa característica é dominante ou se ela é recessiva. Então, se eu procurar nesse heredograma, eu vou achar aqui, ó, os pais não têm a característica, mas eles têm um filho com a característica. Então, eu já sei que a característica é recessiva. E que todo mundo que tem a característica vai ser azinho, tá? Que eu coloquei aqui no resultado, tá vendo, ó? Todo mundo que tem a característica, azinho, tá bom? Todos os outros vão ser azão alguma coisa, né? Então, vamos ver o que eles são também. Então, os pais dele, obrigatoriamente, azinho, porque tem um filho azinho. Esse aqui do meio eu não tenho como saber, eu deixo azão alguma coisa. Porque ele pode ter dado um azão de um pai e o azão da mãe, como ele pode ter dado o azão de um e o azinho do outro. Eu não tenho como saber, eu deixo assim. Se eu colocar azão aí, ou azinho, eu erro o exercício. Eu tenho que deixar exatamente assim, azão, tracinho, tá? Eu só coloco o genótipo que realmente consiga definir. Esse aqui, ele é azinho. Ah, como é que você sabe, professora? Ele não tem um filho azinho? Então, um azinho, essa criança recebeu do pai. O outro, obrigatoriamente, veio dela. Então, eu sei que ela é azinho, com certeza. Tá bom? Esse aqui, eu sei que é azinho, porque ele recebeu o azinho da mãe. A mãe só tem azinho para passar para ele. E esse homem aqui, ele é azão alguma coisa também. Porque eu não tenho como definir se ele é azinho. Tá bom? Então, ó, vou apagar aqui com a canetinha. O resultado tá aqui, tá, gente? Só pra vocês pegarem aqui. Todos esses que estão riscadinhos têm a característica são azinho. Os únicos que eu não consigo saber se é azão ou azinho é esse daqui e esse daqui, tá? Todos os outros são azinho, porque ou receberam do pai que tem o azinho, e só tem azinho para passar, ou tem um filho azinho, obrigatoriamente passou. Então, quando eu não sei, eu deixo azão alguma coisa, tá bom? O resultado tá aqui do lado, todas as respostas. Belezinha? Vamos para o exercício de número 5? Então, vamos embora. 6. Já é o 6. Ó, falta só 2. Foi. De novo, tô na frente. Aqui. Tô bem aqui no meio. Vamos lá. Oh, meu Deus. Volta. Foi. Exercício número 6 é um teste. Então, vamos lá. A simbologia técnica é uma das formas de comunicação usada pelo ser humano. Na representação simbólica da família a seguir, observa-se a presença de indivíduos normais para a visão e míopes. Analise o heredograma e conclui-se que... Então, eu preciso saber se a miopia ela é dominante ou recessiva. Todo mundo que está pintadinho é míope, tá? Como é que eu sei se a miopia é dominante ou recessiva? Da mesma forma do outro. Se os pais não tiverem a característica e tiver um filho com a característica, logo eu já descobri que ela é recessiva. Aqui, ó. Posso pegar tanto esse casal quanto esse, que tem filhos com a característica e eles não possuem a característica.
tá bom? Então, eu já sei que miopia é recessivo. Todo mundo que tem miopia é azinho, que é o que tá aqui, ó. Todo mundo que tem miopia é azinho, que é o 4, 7 e o 8. Quem não tem miopia, ou é azinho, ou é azão. O 1 e o 2, como eles tiveram um filho míope, obrigatoriamente eles têm que ter o gene para passar. Então, eles são azinho, como tá aqui, tá bom? O 3, eu não tenho como saber, eu deixo ele como azão alguma coisa, tá aqui. O 5 e o 6, eles tiveram filhos míopes, então eles tiveram que ter o gene para passar para os filhos, tanto um quanto o outro. Então, só o indivíduo número 3 eu não tenho como condicionar o gene dele. Todos os outros eu sei qual é o gene, que é o que está nesse quadradinho aqui. Ok? Vamos ver as questões para ver qual é a alternativa. Os casais 1 e 2 e os casais 5 e 6 são heterozigotos? São azão-azinho? Tá aqui, ó, já descobri que é. Alternativa A de amor. Vamos ver por que os outras estão erradas, já que a gente está corrigindo. Vamos corrigir tudo. B. Os indivíduos do sexo masculino são heterozigotos? Aqui, ó, o 7 e o 4 são homens e os 2 são azinho. Logo, não são todos heterozigotos, existem alguns que são homozigotos. C. Os indivíduos de sexo feminino são todos recessivos? Aqui, ó, uma mulher azão-azinho. Então, ela não é recessiva, tá bom? Já tá errado. D. O indivíduo de número 5 é homozigoto dominante? O indivíduo de número 5 é esse cara aqui. Ele tem um gene dominante, porque ele não é míope, ele tem que ter o gene dominante. Só que ele tem 2 filhos azinho. Um azinho dessa criança vem do pai, o outro azinho obrigatoriamente tem que vir dela. Então, ela é azão-azinho. Ela não é homozigota dominante, tá? Que homozigota dominante é o mesmo que azão. Ela não é. Tudo bem? Tá errado. Última questão. O casal 5 e 6, vamos lá nele de novo. Tem probabilidade nula de ter descendentes normais? Claro que não. Vamos lá. Ó, azão-azinho com azão-azinho. Tirar a professora da frente. Ok? Azão-azinho. Azão-azinho, azinho. Azão-azinho e azinho são indivíduos normais. Então, na verdade, esse casal tem a probabilidade de ter 3/4, 75% de ter um filho com visão normal, sem miopia, tá? Tá errado. Então, não é nula, é 75%. Alternativa A, como nós já tínhamos visto. Tudo bem? Vamos lá, pessoal. Último exercício. Então, vamos lá. O indivíduo... Primeiro eu tenho que falar qual é a alternativa correta, tá? É o que ele tá pedindo, alternativa correta. Por eu aqui. O indivíduo 2,1, então o indivíduo 2,1, é esse cara aqui. Ele é homozigoto. Então, vamos lá. Primeiro eu tenho que saber se essa característica estudada é dominante ou recessiva. Como eu tenho um casal aqui, ó, que não tem a característica que o filho tem, ela é recessiva, né? Então, ele não tem a característica, ele é azão, com alguma coisa. Só que esse indivíduo 2,1, ele tem filhos azinho. Então, ele tem que ter um azinho para passar para esses filhos. Então, o indivíduo 2,1, ele é azão-azinho. Tem como ele ser homozigoto? Não, tá errada. Próxima afirmação. A possibilidade do indivíduo 3,2, esse cara aqui, 3,2, ser heterozigoto é de quantos por cento? Então, vamos lá. Os pais dele são azão-azinho. Como é que você sabe, professora? Porque eles tiveram filhos azinho. E não tem a característica. Então, eles são azão-azinho. Então, os pais dele são azão-azinho. Qual é a probabilidade dele ser heterozigoto? Vamos lá. Azão-azinho. Faço o cruzamento. Dos pais dele, claro.
Heterozigoto tá aqui, ó. Esses dois. São 2 resultados de 4, não é isso? Nesse caso, não. Oi, professora. Pois é, nesse caso não é. Por quê? Porque eu já não tô vendo no heredograma que ele não tem a característica estudada. Se ele não tem a característica estudada, se ele não tá pintadinho, ele não tem como ser azinho, que é a última opção aqui. Então eu não uso essa opção, ela não existe para mim. Então, na verdade, eu tenho 3 opções. E dessas 3 opções, 2 é heterozigoto, é razão azinho. Se eu for fazer 2/3, vai dar 66,66666, o que aproxima de 67% a possibilidade. Entendeu? Então, o que vocês costumam errar nesse exercício? Vocês contam o azinho como uma característica possível, como um genótipo possível para esse indivíduo. E não é, porque olha ele aqui, ó, ele não tem a característica. Logo, ele é azão alguma coisa. Logo, eu não uso esse cara aqui. Tá bom? Vamos ver porque os outros estão errados, porque a gente já sabe que a alternativa é B. O gene responsável pela expressão da característica é holândico, são heranças ligadas ao sexo, nós vamos ver em outras aulas. Não é ligado ao sexo, é igual para homem e mulher, tá bom? D, o indivíduo 3,8 é homozigoto dominante. Então vamos lá, 3 é aqui, 8 é aqui. Ele é homozigoto dominante, ele é azão alguma coisa. Eu não posso dizer uma coisa dessa. Eu não posso ter certeza disso. Então não posso falar que ele é. E a E última. O indivíduo 4,1 pode não possuir o gene responsável pela expressão da característica afetada. 4,1. Ele é azão-azinho. Porque o pai dele não é azinho, então o pai passou um azinho para ele. Então ele tem sim o gene responsável pela característica estudada. Tudo bem? Alguma dúvida, me pergunta. Me entreguem esses exercícios, eu dei como revisão hoje para se ficou alguma dúvida, para ficar mais fácil de vocês resolverem. Vou passar de novo essas resoluções e essas questões no Classroom, tá bom? Não se percam, façam tudo direitinho pra gente acabar esse bimestre e começar o outro, tá? Boa semana para todos vocês, se cuidem, tá? E é isso aí. Beijão, gente. Fui. Vamos para o último slide. Está acabando a nossa aula. Uma das mais compridas, pelo que eu tô vendo aqui no tempo. Vou por aqui, que é o exercício 7, tá bom? A partir do heredograma ilustrado de uma família em que há indivíduos não afetados, que é os círculos não pintados, e afetados por uma doença, círculos pintados. À luz das leis de Mendel, né, a primeira lei de Mendel, que é o que a gente está fazendo, né, as almazinhas, enfim, é correto. Qual que é a certa? É correto afirmar. Voltei, coloquei errado. Meu Deus. Vamos lá. Deixa eu pegar a canetinha aqui. Pronto. É correto afirmar. Cuidado com isso, às vezes pede a incorreta, às vezes pede outras coisas. Tem que ver direitinho o que ele tá pedindo. Então, só uma alternativa tá correta. Vamos ver qual é ela? O indivíduo 2,1 é homozigoto. O indivíduo 2,1 é esse cara aqui. Ele tem a característica. Ficou horrível o meu círculo. Ele tem a característica. Essa característica é recessiva. Porque aqui eu tenho um casal que não tem a característica com um filho que tem. Então, todo mundo que tem a característica vai ser azinho. O indivíduo 2 é homozigoto. Deu bosta.